Teoria e Prática Sem Lacunas, O Sentido de Humanidade chinês, e vou concluir. Primeiramente, então, a respeito, se vocês quiserem interromper em algum momento, também fica à vontade. O Hércules conversou comigo que a gente, de certa forma, poderia produzir uma discussão bem aberta, sem, talvez até desconstruindo algum formato mais hermético. E eu estou aberto aqui, se quiserem interromper, não vai me incomodar. Pelo contrário, nós estamos numa sala freiriana, então é interessante também considerar isso, né? Bom, como introdução, eu vou então falar um pouquinho do que eu estou pensando nessa questão da arte, né? É muito baseado na ideia heideggeriana de trazer de volta um pouco esse pensamento sobre a arte. Me surpreendeu muito ver algumas questões recentes sobre a arte marcial no Brasil. É claro que a arte marcial, no modo geral, não apenas chinesa, você tem correndo na Câmara de Deputados uma série de projetos para abarcar esse campo, de certa maneira legitimar, legalizar, uma série de propostas que encontram alguma legitimidade, a meu ver, e ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo parece que existe uma certa carência dessas pessoas, né, desses projetos, no sentido de não conhecer, né, os teores, né, as apropriações que uma arte marcial chinesa traz consigo a partir da sua cultura, né? E pensando um pouco na ideia heideggeriana de obra de arte, eu fiz uma certa reflexão sobre o fato de que a obra de arte e com ela, o artista que está em jogo, eles estão num campo que é um campo da arte, um campo este que serve de esteio, né, não apartado da própria concretude, para arte de um modo geral, música, cinema, teatro, pintura, escultura e assim por diante, e arte marcial também. Então me pareceu que seria interessante fazer um cotejamento entre a produção artística de algumas artes em especial, né, ou com as suas especificidades, pensar, por exemplo, a questão da música. A gente encontra na sociedade alguns compositores, como os que eu gosto, por exemplo, de Djavan, ou Guilherme Arantes, ou Tom Jobim, ou Caetano Veloso, e suas produções, Adriana Calcanhoto. E você tem também, ao mesmo tempo, algumas composições que são composições de um âmbito um pouco maior. Né? Pensar, por exemplo, em sinfonias, pensar em concertos, como, enfim, a Nona de Beethoven, ou a Quinta de Mahler. Tudo isso me pareceu que tem âmbitos distintos da produção musical, de modo geral, né? Você pensa em pintura, por exemplo, você tem pintura de Van Gogh, pintura de Picasso, né, a Guernica de Picasso, ou, por exemplo, os sapatos da camponesa do Van Gogh também. Você tem o Guerra e Paz, né? Você tem os afrescos de Michelangelo na Capela Sistina. Então é toda uma caracterização de obra, uma amplitude maior do que algumas telas menores. E me fez pensar até que ponto se compreende a arte marcial para além de um certo campo restrito onde ela está sendo pensada hoje. Qual é esse campo restrito? Que campo restrito que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um campo que abarca acontecimentos desportivos, abarca também competições, de modo geral, algumas atividades no âmbito militar, você pode pensar isso no campo policial, ou mesmo nas Forças Armadas. Mas existe uma coisa que fica de fora, existe uma outra possibilidade da arte marcial, enquanto a possibilidade do artista obrar essa arte, e na diferenciação de um artista tal como um pintor ou tal como um compositor, que é pensar qual que é então essa obra que um artista marcial está em jogo, nessa diferença, né? E o que me veio nessa questão foi a sua própria vida. Para o artista marcial, né, a sua obra é exatamente um desafio diário. Não necessariamente isso exclui as outras manifestações, ao contrário, né? O que eu estou tentando pensar
é como a gente pode pensar esse campo um pouco mais amplo, de modo a respeitar, inclusive, as realizações de arte marcial no berço onde elas foram auridas, né? Pensar, por exemplo, o espaço monástico. Você tem dentro do espaço monástico uma série de atividades, dentre as quais os praticantes, muitos deles, não se restringiam à compreensão da sua arte no treinamento ou na sua prática. Ao contrário, né? Muitas vezes o que se repara, quem está dentro desse projeto, desse horizonte de manifestação que vem se arrastando, vem na esteira de milênios, observa que o que está em jogo para muitos praticantes no espaço monástico é exatamente como é que ele vai produzir o seu comportamento, como é que ele vai se comportar de acordo com o que ele pratica em todos os setores da sociedade ou da comunidade em que ele habita. Isso faz uma diferença muito grande, faz uma diferença para a própria sociedade, faz uma diferença para a própria arte e faz uma diferença para o próprio artista. E nesse sentido, né, lembrando um pouco da questão do Heidegger, quando ele trabalha o sapato da camponesa, não sei se de alguma maneira é familiar para vocês essa pintura, né? O que me parece que ele está chamando a atenção ali é que, diante de uma pintura, é muito comum que nós, enfim, em algum momento da vida, já tenhamos nos postado diante de uma tela, averiguando aspectos técnicos sobre ela, averiguando aspectos da sua época, algumas descrições sobre o caráter, vamos dizer, situacional, mas na relação de uma estética acadêmica, né? E o que eu acho que ele chama a atenção no quadro, para além da possibilidade de você analisar se ele é óleo, se ele não é, ou que tipo de traçado aquele pintor ele tem em especial, né? Qual o nível de perspectiva que ele lança sobre a tela e assim por diante. O que me parece que ele chama a atenção é o fato de que, em algum momento, quando você está diante da tela, você pode deixar que a tela diga algo, né? Algo para além dessas determinações específicas que são trabalhadas em âmbito acadêmico e que, de certa forma, são legítimas na medida em que auxiliam o artista a realizar melhor, a ser um instrumento melhor dessa arte. E quando você vê, então, o sapato da camponesa, né, você pode ter a possibilidade de ver que é um sapato gasto. É um sapato gasto, ele tem sujeiras, ele traz consigo resíduos do campo, resíduos da terra, ele pode trazer consigo também características, inclusive, do cansaço de quem os vestiu. E toda essa questão daquilo que o sapato da camponesa pode doar, né, pode, de alguma maneira, manifestar, e é nesse sentido que eu digo, né, a partir do Heidegger, o obrar dessa obra, é algo que está para além das definições de julgo meramente acadêmico. E o que eu estou tentando pensar com a arte marcial é um pouco isso, né? Até que ponto nós estamos tão enredados, né, num espaço de compreensão de arte marcial que nós, muitas vezes, né, muitos de nós, não conseguimos pensar que uma arte marcial pode dotar um praticante exatamente de um modo de obrar a sua própria vida em todos os instantes do seu cotidiano, em todos os instantes das 24 horas que nós dispomos, assim como em todos os setores onde nós podemos estar, de uma maneira mais cuidadosa, sendo mais atencioso àquilo que só configura, sendo mais criterioso com relação ao processo que configura situações em geral, cada situação e o acompanhamento dessas situações, de modo a poder ter alguma performance distintiva do que foi legado a nós pela nossa cultura, né? Talvez abrir um pouco, né, a nossa escuta para o que a arte marcial chinesa pode nos auxiliar, né? A diferenciação entre filosofia e pensamento chinês, o que eu tentei pensar aqui foi exatamente a problemática que
por outra paira sobre os debates filosóficos da questão do sujeito. A questão do sujeito é algo que, de certa maneira, ganha muito assentimento no nosso âmbito filosófico, como sendo originado, entre aspas, a partir do período moderno, com Descartes. Você tem, então, essa relação sujeito-objeto sendo discutida por vários pensadores e discutindo, inclusive, os problemas que isso gerou. Ou seja, o fato, por exemplo, de que o sujeito ele foi concebido pelo Descartes como um sujeito acantonado, um sujeito que posiciona, um sujeito que serve como parâmetro fixo para, doravante, então, ordenar o real. E quando eu cotejo isso com a arte marcial chinesa, principalmente com o pensamento chinês, e não, obviamente, com todo o pensamento chinês, que, de alguma maneira, nós sabemos também que na China há muitas barbáries, né? O pensamento chinês hoje, de alguma maneira, ele se vê muito influenciado pelo modus operandi do pensamento europeu, do capitalismo, etc. e tal. Estou tentando pensar um pensamento chinês que ainda se tenta preservar lá e que ainda tentamos preservar aqui. E nesse cotejamento, né, o que parece saltar para mim é que o chinês não teve Descartes. Ele não teve um Descartes. Ele não teve um Descartes, ele não teve um Kant, né, e obviamente o traçado dele foi diferente. E o que, de certa forma, eu compreendo desse traçado, parece me dizer que esse traçado pensou, ou de certa forma quis pensar, né, o comportamento humano no entretecimento das relações do cotidiano. A relação a dificuldade de muitas vezes você fazer a junção de teoria e prática, que de certa maneira adveio do problema do sujeito e do objeto, todo um problema de participação, muitas vezes de concordância e adequação, você ter idealismo surgindo a partir do ponto do sujeito, ou realismo surgindo a partir do ponto do objeto. Todas essas questões do chinês foram pensadas de maneira muito diferente. E o que salta para nós, que estamos nesse legado, muitas vezes, do pensamento chinês, é que o chinês ele não tem essa lacuna de ter, por exemplo, fazer uma leitura de um escrito de discursos filosóficos, ou, às vezes, outros discursos, e tentar depois, né, empreender no real, empreender no comportamento, alguma coisa que confirme isso, né, de alguma maneira. O chinês tentou pensar algo que teórica e praticamente se dão ao mesmo tempo. Então, quando duas pessoas, né, no âmbito marcial, né, e eu penso isso em várias artes marciais, a meu ver, a arte marcial ela tem isso como característica, né? O jogo da arte marcial, ele propicia que duas pessoas estejam conectadas entre si. E se a gente conseguir, de alguma forma, suspender todo o interesse de conectar com o outro com o objetivo de subjugá-lo, o que pode vir à tona são outros interesses, de não subjugo, mas de compartilhamento. Como é que o outro, conectado comigo, pode me propiciar estar conectado com situações em geral? Porque nessa conexão que o outro estabelece comigo, uma situação está configurada. Não apenas configurada, mas é uma situação que, para além de configurada, ela varia o tempo todo. E que é uma outra característica muito interessante do pensamento chinês. O pensamento chinês procura olhar muito para a característica da variação. É muito importante para esse pensamento chinês, em especial, o processo ao invés do método. Observar o processo é, de alguma maneira, estar numa situação e acompanhar, ouvir, tocar, ver todos os fatores e todas as forças que estão imbricadas nessa situação, que estão entretecidas nessa situação. E, na medida em que eu posso estar me deixando tomar por essa situação, em algum momento a minha decisão é tomada. Mas, diferentemente de uma decisão tomada a partir de uma região muito particular, interna,
O que me parece estar em jogo no chinês é que essa decisão é tomada em conjunção com a situação, ela é com a situação. Ela é muito diferente talvez, de uma decisão em muita conta contaminada por uma posição fixa do sujeito, ou por uma ideia de que quando se pensa algo, se pensa primeiramente internamente e depois então se parte para alguma coisa externa. Acho que o chinês pensou diferente. E muitas vezes, eu acabo aproximando a fenomenologia, sobretudo a fenomenologia heideggeriana, para tentar entender esse pensamento, né? Porque nessa fenomenologia heideggeriana, o que está em jogo também não é o sujeito, né? Mas é o Dasein, né? E com o Dasein, com o ser no mundo, o que se tentou exatamente resolver, inclusive muito antes até do Heidegger, sobretudo com o Russell e a intencionalidade, é que não há, né, o problema de um sujeito e um objeto cindidos entre si, mas ao contrário, a partir da intencionalidade, o que se tem é um mundo que concebe essa estrutura, né, da intencionalidade, e a partir daí eu posso muitas vezes analisar o que acontece e descrever enquanto acontece algo. Eu costumo dizer que a partir dessa leitura fenomenológica, fica muito mais claro, por exemplo, você diferenciar um relato de algo efetivamente presencial, né? Se pensar, por exemplo, na questão das mídias, quando você vê muitos anúncios ou muitos relatos sobre o que aconteceu em São Paulo, sobre o que aconteceu no Irã, sobre o que aconteceu na Palestina, e tudo isso, né, muitas vezes é concebido como se realmente tivesse acontecido, né? Como se tudo isso fosse real. Bom, o que a fenomenologia, ao meu ver, ela destaca para nós é que o que se apresenta como real é o relato. É claro que nós podemos constatar que, a partir disso, depois do relato, aquilo realmente se deu. Mas o que muitas vezes no cotidiano acontece é que não há essa checagem, né? O que há é um embotamento insuspeito de que o que foi dito é a verdade, né? Eu lembro uma vez que eu vi uma apresentação de uma jornalista de uma emissora televisiva, e ela fez uma coisa muito interessante, né? Pelo menos eu achei bastante interessante. Ela fez uma análise de várias edições a respeito da chegada dos americanos no Iraque. E é interessante que ela pegou uma filmagem espanhola, uma filmagem inglesa, ela pegou uma filmagem, né, brasileira, né, e assim por diante. Foram 5 filmagens distintas. E ela destacou uma coisa realmente muito curiosa, que tem a ver com o que eu estou falando aqui, que é todas as edições propiciavam interpretações muito distintas. Então você tinha uma edição, por exemplo, que pegava a partir dos soldados ajoelhados e com as armas para cima, assim, não oferecendo perigo. A outra edição era o contrário, né? Evidenciava, né, os soldados de pé, né, e com as armas apontadas para aqueles que estavam defendendo os templos. E, enfim, cada diferença dessa ia, de certa maneira, corroborando o mote da jornalista, no sentido de que os relatos eles são suspeitos, na medida em que há edições, né? Isso acaba dificultando você ter exatamente essa relação com a verdade, né? com o real. E o que eu vejo, por exemplo, trazendo para o campo das artes marciais, me parece um pouco ainda obscurecido e sob uma certa capa de preconceitos, o fato de que a arte marcial só serve para determinados âmbitos restritos. Ou seja, a arte marcial serve para que você possa competir, a arte marcial serve para que você possa ter uma jornada desportiva, ganhar campeonatos, medalhas. A arte marcial serve para preparar soldados, militares, policiais, ou da Força Armada do Exército, da Marinha, assim por diante. Mas muitas vezes fica embotado, fica escamoteado a possibilidade de você reconhecer que uma arte marcial pode propiciar que você seja um artista em todo momento do seu cotidiano. E na relação com a sua obra, você consiga obrar essa obra aonde você estiver. Isso gera um campo muito maior
e ao mesmo tempo um campo muito mais fecundo, muito mais enriquecedor para quem é um artista marcial. De um modo geral, essa é um pouco o tema que eu estou trazendo para vocês, e que destaca